Olá, o bate-papo de hoje vai até Santa Catarina. Nós vamos falar com Marta. Ela é ginecologista e vai falar a importância da sexualidade na sua saúde. Olha que interessante o tema. Eu, se fosse você, ficava até o final. Oi, Marta, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rosane? Obrigada pelo convite. Tá. Então me conta, como é que é isso? O que a sexualidade tem a ver com a saúde da mulher? A gente tem é, determinantes em saúde e a Organização Mundial de Saúde diz que uma vida sexual livre, prazerosa e ativa faz parte de alguns desses determinantes. Então, é, ser alguém que tem a sua expressão de sexualidade respeitada e ativa, enfim, alguém que é, consegue colocar isso na sua rotina e nos seus relacionamentos, é, se quiser, obviamente. Isso faz parte das coisas que a gente deveria avaliar quando a gente está pensando em uma vida saudável. Hum? E quais seriam, assim, os pontos principais? É, eu acho que, primeiro, eu vou te contar que eu sou ginecologista e há pouco tempo eu incluí esse papo de sexualidade na minha prática clínica. Te confesso que durante a residência, durante a graduação, a gente conversava sobre isso, mas de uma maneira muito superficial. Eu comecei a conversar sobre isso ou incluir perguntas sobre sexualidade na minha anamnese depois que eu mesma fiz um curso com uma mulher que nem é médica, é, com a Mari Stock. Ela tinha uma casa em São Paulo, chamava Casa Prazerela. Ela é terapeuta orgástica e ela fez um curso para ginecologistas. Então, sexualidade positiva para ginecologistas. Depois disso, eu fiz uma especialização em sexologia. Então, eu acho que antes eu não tinha ferramentas também para abordar isso, ou as dificuldades, especialmente, porque elas vão aparecer, né? Se a gente pergunta, a gente tem que estar aberto para ouvir e ter ferramentas para oferecer para paciente ou para as mulheres que estão consultando. Então, depois que eu comecei a ter mais ferramentas, eu comecei a poder falar sobre isso nas consultas com as pessoas que me procuram, tanto no consultório quanto no SUS. Quais são as queixas mais frequentes que tu Eu acho observa? que as queixas mais frequentes são relacionadas a desejo hipoativo ou falta de desejo sexual, né? É, coisas da libido, basicamente, e também dificuldades de ter orgasmo, então de ter prazer na relação sexual. Eu acho que isso é o que mais aparece no consultório. Mas as questões relacionais também acabam afetando a parte sexual das mulheres, alguns ciclos de vida, né? Algumas modificações fisiológicas, então a gestação, o puerpério, filhos pequenos, a perimenopausa, a menopausa, todos são marcos assim de alterações físicas, psíquicas, que também interferem na sexualidade. De novo, se a gente vai pensar na saúde da mulher como um todo, a gente vai ter que falar sobre esses ciclos e aí incluir a sexualidade e a expressão de sexualidade nessas épocas de vida é bem importante. Uhum. E qual a orientação que tu dá para essas mulheres? Depende da Nessa, queixa. E qual eu o acho que. por onde ela começa avaliando? Se é a questão, assim, do hum, parceiro, se é alguma questão dela especificamente, como é que tu orienta ela? Porque é uma coisa angustiante isso, né, Marta? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro é perguntar sobre esse assunto, né? E aí, como é que vão as coisas? E depois entender exatamente de onde vem a queixa. Eu acho bastante frequente que as mulheres tenham relacionamentos ruins, às vezes relacionamentos abusivos, ou parceiros que não têm muito repertório sexual e, e, e coloquem nelas mesmas a queixa e o defeito. Com muita frequência, as mulheres acham que tem alguma coisa acontecendo com elas. Na verdade, a gente tem uma alteração que está relacionada a um relacionamento e a questões, principalmente de comunicação. Há bastante falta de autoconhecimento. As pessoas não sabem
enfim, quando a questão tem a ver com libido, tem mais a ver com isso, não tem vontade, nunca tive, então a gente aborda basicamente essas coisas, como é que era antes, como é que tá agora, o que que aconteceu para modificar, o que que está acontecendo na vida, porque também a gente teve a pandemia, a gente tem gente com dificuldades financeiras, a gente tem pessoas que estão em situações muito precárias de vida, então precisa sobreviver antes de ter vontade de fazer sexo, embora seja importante. A gente tem que ver como é que as pessoas foram criadas, porque a socialização das mulheres é muito castradora, muito dificulta muito a sexualidade livre, né? E, e eu acho que todos esses aspectos precisam ser trazidos para a consulta. Não é que a gente vá resolver o que está acontecendo, é que falar sobre isso já é uma abertura diferente do que da maioria dos consultórios, né? E daí, depois, dependendo do que nos parece ser o causa principal das coisas que estão acontecendo, aí a gente faz orientações específicas. É tudo muito relativo, é tudo muito particular, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, ó, de uma maneira geral, como tu está abordando a questão das dificuldades financeiras, a pandemia, outros fatores estressantes que podem contribuir para isso também, né? Mas, de uma Uhum. maneira geral, o que que tu diria para essa mulher que está nos escutando? Buscar um médico, fazer uma avaliação? Eu acho que achar alguém que vá conversar com ela de maneira aberta, com pouco julgamento, ou nenhum julgamento sobre o que ela vai trazer para a consulta é muito importante. A gente sabe que as consultas às vezes não duram o tempo suficiente para a gente conseguir entrar nesse assunto. Eu não sei qual é a tua experiência numa consulta ginecológica, as pessoas estão muito preocupadas em pedir exames, fazer exames muitas vezes desnecessários e não abordam os assuntos que são importantes. Eu digo que os assuntos da sexualidade às vezes são os assuntos a queixa da maçaneta. Quando a pessoa está saindo da consulta, ela diz: Ah, mas tem mais uma coisa. E aí vem com a real necessidade do que está acontecendo. Eu acabei de fechar meu consultório, vou ficar dedicada só para o SUS, mas acontecia com muita frequência da pessoa dizer: Já fiz todos os meus exames. Aí sentava e conversava sobre isso. E o que que acontece? As consultas no meu consultório duravam 1 hora, então a gente tinha tempo para abordar muitos aspectos. Eu acho que a gente também, eu não falei, mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração que as mulheres estão sob efeito de muita violência, tanto violência psicológica quanto violência simbólica e inclusive violência sexual. Isso é uma coisa que acontece com quase todas as mulheres e a gente fica pensando em violência sexual, em estupro ou alguma coisa muito agressiva. Também há, mas há muita sutileza em abuso e violência sexual, especialmente em idades adolescentes e crianças, e isso é carregado durante toda a vida, e a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre sexualidade feminina. Isso não é um aspecto que vai determinar a maneira como a pessoa se comporta, mas com certeza traz peso ou traz bagagem e traz questões que precisam ser tratadas e organizadas quando uma mulher chega na idade adulta ou quando está num relacionamento e quando quer realmente se desenvolver sexualmente ou aproveitar a sexualidade, e aí a gente tem que abordar isso também. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa comum. Eu diria que é quase universal. Não, isso que tu falou da consulta com o ginecologista, é isso mesmo, os exames, lista de exames, isso aí não se conversa, dependendo da profissional, dependendo da idade, a minha já é uma pessoa de uma certa idade, então para ela acho que não é importante, né? Como é que eu tô? Como é que, sabe, se tá bom ou se não, sabe? Então, assim, ó, realmente, se tu vem de uma criação onde o sexo é considerado um tabu, depois Uhum, tu vai para uma médica que não aborda essas questões. Como é que fica tudo isso? Quem é que vai falar francamente, uhum, né, sobre uhum. esse tema?
E de novo, eu te contei a minha história, que foi nem na faculdade isso é muito tratado, e nem na residência a gente recebe muito treinamento sobre sexologia. De novo, a OMS diz que é uma questão de saúde, e a gente é médico e não tem nenhum treinamento sobre isso. Eu estou bem feliz, porque os meus alunos agora têm, e eles estão ganhando um arsenal assim de referências para usar junto com os pacientes. Eles mesmos estão experimentando coisas, eles mesmos estão lendo coisas diferentes, coisas que eu não tive oportunidade de entrar em contato quando eu era acadêmica, sabe? Eu acho que também o papel dos professores, quando se dão conta dessas coisas, é criar esse ambiente que, que permite que esse assunto seja tratado sem tabu. Digo também para eles que é preciso fazer uma autoanálise sexual, sabe? Como é que eu me comporto, como é que é a minha sexualidade, qual é o conforto que eu tenho com esse aspecto da minha vida também. Porque quando a gente está confortável com isso, a gente tem mais facilidade de conversar com as pessoas, tem mais facilidade de empatizar, tem mais facilidade de buscar explicações ou referências que a gente pode compartilhar, né? Muito, muito interessante esse aspecto, assim, que tu colocou, né? Que muitas vezes tu não tem essa noção, né? Porque tu tá de um outro lado, e tu sentiu isso como um ser humano, como uma Uhum. pessoa, e aí tu foi buscar ter conhecimento para poder orientar tuas pacientes, mas também tu tinha uma experiência tua pessoal, que tu queria dividir também, relativo ao tema. Pois então, essa procura pelas questões da sexologia foram. A busca aconteceu porque eu comecei a ler e comecei a me interessar sobre Tantra e sobre terapia orgástica. E aí eu fui fazer esse curso, que era um curso apócrifo, se a gente pode usar uma palavra engraçada. Era um curso de uma mulher que realmente tinha um conhecimento que não era um conhecimento totalmente teórico e não era um conhecimento médico. Ela tinha um conhecimento empírico, ela tinha um conhecimento científico, mas era um conhecimento que nem eu tinha acesso, sabe? Então eu entrei por essa seara, assim, de mão dada com a Mari, conheci amigas incríveis e mulheres incríveis com quem eu tenho grupos, com quem eu tenho discussões, mulheres que também são interessadas em saúde feminina. Saúde de pessoas com vulva, vagina e saúde sexual. Tem uma grande amiga, eu fiz nesse curso mesmo, que é a Thaís, eu acho que tu já entrevistou a Thaís Machado. E, e a partir daí eu pensei, gente, olha só, tem um mundo para desenvolver. E lá nesse grupo a gente também compartilhou, além das nossas experiências profissionais, as nossas experiências pessoais. E aí eu me dei conta disso, como pode ser rico a gente enxergar outras mulheres, porque eu tenho uma experiência que é menos comum, assim, sabe? Eu vim de uma família muito aberta nesse assunto. Nunca, eu não tenho não sigo nenhuma religião, então isso não foi uma questão na minha família, nem na minha experimentação. Meus pais sempre conversaram sobre isso, não era uma coisa, não era um tabu na minha casa, nem a sexualidade deles, nem a sexualidade das filhas. Então, havia um certo ambiente que facilitou tudo. Eu tive a minha primeira relação sexual foi na minha própria casa, na minha própria cama, com o meu namorado. Ou seja, não é o que acontece com a maioria das pessoas. Foi tudo super consentido. Não sei, é isso. Eu tive uma experiência diferenciada em relação a outras mulheres. Houve violência na minha vida, sim, na minha vida adulta, houve. Agora, a minha experiência realmente não dá para não dá para extrapolar para a maioria das mulheres. E aí eu também vi isso. Olha só, essa experiência que você tem não é experiência geral sobre sexo e sobre sexualidade, sobre corpo, enfim. Há muitas outras experiências possíveis. Então,
Esse foi assim o desabrochar da ideia de ser sexóloga, especialista e de trazer isso para a prática clínica mesmo. O feedback do consultório é: nunca estive num consultório de uma ginecologista que conversasse sobre isso. Eu estou bem feliz, porque a maioria das vezes eu estou acompanhada dos alunos, e eles podem ouvir e podem entender como é que se dá esse processo e como é que se dá esse engate mesmo, né? Porque tem gente que fica com medo de conversar sobre isso, porque é um assunto meio espinhoso em alguns momentos. O que que tu acha que contribuiu para ti viver nesse ambiente assim aberto? Qual a diferença que tu observa em outras pessoas com a tua realidade? Eu acho que eu tive oportunidade de experimentar o meu próprio corpo, de experimentar e entender como é que funcionava tudo. A minha mãe fez uma aula de anatomia quando eu tinha uns 7, 8 anos. E quando eu conto essa história, eu nunca sei se isso foi bom ou se foi traumático, porque eu me lembro perfeitamente, assim, sabe, do espelho, isso aqui vai lá, não sei o quê. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela sabe muitas coisas, inclusive, de vez em quando eu tenho que dar uma sondada no colégio, porque ela tem muitas informações, sabe? Tem livro, e sabe onde é que as coisas acontecem, para que que acontece, o que que é isso, o que que é aquilo, esse é o clitóris, os bebês nascem aqui. Então, é isso. Na minha casa também havia isso, assim, havia oportunidade de ver anatomia. Meu pai é médico também, então tinha livros de anatomia. A minha mãe me mostrou no meu próprio corpo. Eu pude experimentar com liberdade. Eu tive bons parceiros no início, eu acho, assim, que tiveram paciência, tiveram habilidades. E aí, depois disso, foi só permitir que coisas fossem acontecendo. Claro, eu fui ficando mais adulta, fui também tomando contato com outros aspectos da personalidade e aprendendo outras técnicas. E acho que basicamente foi isso. É uma questão de: ah, estou com tudo resolvido? Não. Ah, estou super transona? Não. Infelizmente, gostaria, mas não. Nesse momento estou sem parceiro, assim, estou num relacionamento casual. Agora, é, o que que acontece? Eu acho que eu tive oportunidade de experimentar muitas coisas e oportunidade de experimentar com tranquilidade muitas coisas e dizer: isso eu gosto, isso eu não gosto, assim eu gosto mais, prefiro isso, não gosto daquilo. Enfim, acho que é mais ou menos isso. É simples? Não. O corpo da gente está sempre errado, nunca tem a proporção certa, nunca está no peso certo, devia ter isso assim, isso assado, não está depilado o suficiente. Eu acho que eu fiz um esforço também para ultrapassar bastante dessas barreiras, e isso não me traz muito sofrimento, assim, ou sofrimento demasiado não me atrapalha o sexo mesmo, sabe? Agora, acho que essa vivência anterior, né, de ter vindo de uma família que tinha isso como um assunto tranquilo, que não era um assunto é, cheio Tabu, de. É nem tabu, né? Mas cheio de conceito. crenças e de julgamentos e de dificultações, assim, né? Então, Olha que maravilha ter uma ginecologista assim, né, a seu alcance, para poder realmente ajudar a mulher. Não só naquela questão de exames que ela tem que fazer, mas que vá mais além disso, né? E aí tu estava falando dessa violência, essa violência também interfere nessa vida da mulher em termos de saúde física, mental, ela vai uhum. somatizando e vai adoecendo, né? O que que tu observa nessa queixa dessas mulheres? Elas não conseguem se libertar desses parceiros? Eu acho que as questões de violência doméstica são muito mais amplas do que só violência física, violência sexual, né? A gente tem violências de tantos tipos. Eu sou obstetra também e a violência está relacionada a patologias obstétricas, inclusive, né? A violência doméstica aumenta o risco dos bebês nascerem prematuros, das mulheres fazerem pré-natais insuficientes, de terem complicações hipertensivas. Então, assim, realmente cria um ambiente muito ruim. E e as questões, claro, de violência sexual, a gente sabe que isso precisa ser trabalhado de maneira sistemática, né, para que a pessoa consiga
Eu acho que lidar basicamente com o trauma, né? Porque isso não vai desaparecer nunca, não vai apagar nunca, mas ela precisa lidar com o trauma, colocar as coisas no seu lugar e na sua época certa para poder deixar isso. Bom, isso é uma experiência super comum, isso é uma experiência que precisa ser sistematicamente avaliada e ajudada, e eu preciso sair de lá para poder aproveitar meu corpo, minha sexualidade, o meu desejo agora, né? Eu acho que há poucas pessoas que têm essa oportunidade, têm essa disponibilidade, porque isso não é um assunto fácil de tratar. De novo, te pergunto, alguém te perguntou sobre isso numa consulta? Raramente a gente pergunta, né? O que acontece comigo é que, como há abertura para qualquer assunto, as pessoas acabam contando na consulta. E aí a gente tem tempo para entender como é que as coisas aconteceram. E depois que a gente está a um certo ponto, a um certo tempo na estrada e atendendo pacientes, atendendo mulheres especialmente, a gente capta umas coisas, sabe? Algumas queixas, algumas repetições. Capta. Os meus alunos acham que eu sou meio bruxa, mas eu só já ouvi histórias demais, sabe? Então, eu digo para eles, vamos lá, porque tem um negócio aí que a gente precisa ver. E aí vai lá e pá, é aquilo mesmo. Eu não faço nada demais, tu entendes? Eu só me interesso pela história das pessoas. Eu digo pra eles também que ser médico é chatíssimo, a gente acorda todos os dias pra fazer exatamente a mesma coisa. O interessante é que cada vez entra uma pessoa com uma história diferente dentro do consultório. E que se a gente souber aproveitar, ouvir e trocar nesse momento, desse encontro, aí é que as coisas ficam divertidas na faculdade, e na prática clínica, e sempre, sabe? Que é o encontro mesmo. E aí, como tem essa abertura, as pessoas acabam contando as coisas que elas não contaram para ninguém. Essa frase é: doutor, eu nunca falei sobre isso para ninguém. Eu ouço com bastante frequência. Olha só, Marta, assim, ó, eu achei muito interessante esse nosso bate-papo, com certeza vai ajudar muitas mulheres, vai ser esclarecedor até para ela se antenar no profissional em que ela está Hum, buscando, que está atendendo ela, né? De repente, se o médico não pergunta, ela questiona. Tá, e doutora, uhum. aí como é que eu faço em relação a tal questão? Vamos ver se ela responde ou passa para um outro profissional. Mas, de uma maneira geral, encerrando, o que que tu diria para a mulherada que está nos escutando? Eu diria que a gente tem que ter. Agora a gente tem muito acesso à informação, mas a gente tem que ter cuidado da onde a gente está procurando. Acho que sempre os lugares que levam em consideração o prazer da mulher, ou fazer as coisas para si, ou aprender para si, para depois trocar com outros, são sempre mais interessantes. Procurar ajuda profissional quando as questões sexuais viram sofrimento psíquico, viram dificuldades. Assim, se eu não gosto de fazer sexo e tá tudo bem pra mim, tá ótimo. Agora, se eu gostaria, mas eu tô tendo dificuldade, ou se eu gostava antes e agora tá difícil, ou se eu tive uma questão, ou se eu tô num momento de vida que as coisas estão desorganizadas, procure alguém para conversar sobre isso, alguém que seja assim, alguém que seja acessível e que tenha ferramentas para te ajudar, né? Depois, acho que é muito comum, muito mais comum a gente ter tretas sexuais do que tá com tudo resolvido. Então, é muito, muito, muito mais frequente tá todo mundo procurando alguma coisa, olhando para algum ponto cego, do que tá com tudo absolutamente organizado, com tudo absolutamente resolvido nessa seara. Cuidado, então, com gente que sabe tudo, que está com tudo muito claro. Não é claríssimo assim, não há só preto no branco, há muitos tons de cinza no meio dessa questão. Quanto menos julgamento, e quanto mais acolhimento, e quanto mais possibilidades de conversa e de ferramentas para tratar ou para dar conta dos sofrimentos o profissional tiver, melhor. E acho que para os meus colegas médicos, professores, tem que abrir espaço para essas coisas e tem que procurar conhecer esse assunto, porque esse assunto está aí, tem muita gente leiga, ótima, que está sabendo muito mais do que a gente, então a gente tem que correr atrás, porque essa demanda também vai aparecer no consultório, né, daqui a pouco. Muito bem, muito obrigada, Marta. Um grande abraço e
vá lá, né? Ainda bem que tu é professor e está instruindo outros alunos a pensar diferente, a ter uma cabeça mais aberta, ir além apenas Uhum, dos. é isso aí. A ideia é essa. Agora eu tô cada vez mais médica do SUS e professora da universidade. Então, acho que esse é a meta para os próximos anos é ensinar para outras pessoas a serem médicos, da maneira como eu acredito que tem que ser feita a medicina também. Muito bem, maravilha. Um grande abraço, Marta. Obrigada, Rosane.